verso 5. Primeiro livro dos Reis, 19, verso 5. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, 19, verso 5. Hoje essa palavra Deus me deu enquanto eu estava aqui no louvor da manhã. Deus está fazendo uns negócios loucos comigo, irmão. Tem estudado. Quando chega na hora, Deus fala, vai para outro texto. E é bom a gente obedecer, né, irmão? É bom a gente obedecer. Hoje de manhã Deus falou aos nossos corações. O público da manhã é diferente do público da noite. Por isso que se você vier nos dois cultos, você vai ver eu repetindo a mesma mensagem. Apesar que às vezes muda um pouquinho, porque vai chegando aqui, Deus vai colocando coisas novas. Mas a ideia qual que é? Se você cultuar o de manhã ou à noite, você vai receber o mesmo alimento, amém? Tinha um tempo que eu tinha 3 cultos aqui no domingo. Eu pregava um sermão em cada culto. Era uma loucura. Aí um dia um pastor chegou para mim, um bispo, falou assim, você está fazendo errado. Eu falei, por quê? Ele falou, seus 3 cultos são pessoas diferentes? Eu falei, sim. Ele falou, como é que você dá alimento para um de manhã? Um alimento, à tarde outro alimento e à noite outro alimento. Esse povo vai crescer de forma diferente. Você quer ver um povo crescendo junto? Domingo dá o mesmo alimento para todo mundo. Aí eu entendi. Aí eu passei a pregar o mesmo sermão de manhã e à noite. Amém? Então, é para você não perder o culto. Não pode vir à noite, vem de manhã. Não pode vir de manhã, vem à noite. Mas tem que vir na igreja, porque domingo não se falta a igreja. Amém? Deixa eu compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração. 1 Reis 19, verso 5. Quem encontrou, dá um sinal para mim. Diz assim, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Deus ele é um Deus maravilhoso. E Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Deus aqui, Ele vai se apresentar cuidando de uma área muito específica, que é a alimentação do seu servo. O servo em questão aqui é Elias. Qual que é o nome dele? Elias, um profeta. Um profeta muito conhecido. Um profeta que ele tem muita ousadia, muita coragem. O que ele tem para entregar, ele entrega. O que ele tem para falar, ele fala. Ele não está para massagear o ego de ninguém. Ele não está para brincar com ninguém. Ele só quer passar a mensagem que o Senhor colocou no coração dele. E ele vai enfrentar grandes pessoas ao longo da tua vida. Ele é um profeta diferenciado. Um dia ele disse, não vai chover. E Deus assinou embaixo e ficou 3 anos e meio sem chover. Um dia ele resolveu falar, não, agora vai chover. Deus assinou embaixo e a chuva caiu. Um dia ele profetizou e disse, vai cair fogo do céu. E caiu? Esse homem tem muita autoridade na terra. Esse homem ele é diferenciado. E quando Deus começa a usar Elias, Elias se torna um padrão a qual Deus gostou. Eu disse que Elias se tornou o quê? Vem comigo pregar. Elias se tornou o quê? Um padrão que Deus gostou. E Deus gostando desse padrão, Deus vai repetir algumas coisas a qual Ele vai fazer. Toda vez que Deus fizer algo que é bom, Ele vai querer repetir. Vou falar isso de novo. Toda vez que Deus fizer algo que é bom, Ele vai querer repetir. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo Elias. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, Ele diz para um homem chamado Zacarias, sua mulher Isabel, olha, vai nascer um homem. Esse homem vai ter por nome João o Batista, porque o ofício dele vai ser batizar. Mas ele não vai nascer de qualquer maneira, ele vai nascer no espírito de Elias. Quando a Bíblia diz no espírito de Elias, está dizendo o quê? Pastor, ele reencarnou? Não, nada disso. Falou a mesma autoridade que Elias tinha, esse homem vai ter. O mesmo poder que Elias tinha, esse homem vai ter. A mesma intrepidez que esse homem tinha, João também vai ter. É Deus dizendo, eu gostei tanto do padrão do Antigo Testamento, que eu vou repetir no Novo Testamento. Aí Deus, olha para mim, Deus está dizendo
dizendo nesses dias, está faltando eu levantar alguém com esse padrão também. Padrão de quê? Padrão de profeta. Pessoas que vão liberar a palavra sem preocupar com nada. Eles vão dizer a verdade a tempo e fora de tempo. Vão pregar em qualquer lugar que estiver inserido, porque mais vale a vontade de Deus do que a nossa vontade. Mais vale o querer do Senhor do que o nosso querer. Quando eu olho para o Antigo Testamento tem Elias. Quando eu olho para o Novo Testamento tem João Batista. Quando eu olho para os dias atuais, eu acho que eu consigo ver algumas pessoas que têm autoridade para liberar uma palavra profética. Será que essa pessoa está do seu lado? Será? Estou com falar, será que é você? Será que é você? Aleluia! Elias no Antigo Testamento, ele vai enfrentar um rei chamado Acabe. A sua mulher é filhote de demônio, chamado Jezabel. Pastor, que é isso? No Novo Testamento, Jesus vai dizer, quem vai dizer? Que tem um espírito, o espírito de Jezabel. Olha para isso. Ela foi tão perversa no Antigo Testamento, que no Novo ela se manifestou como um espírito. O espírito de Jezabel. Mulher perversa, maligna. Só que Elias, quando liberava a palavra, ele não tinha medo desse tipo de pessoa. João Batista vai enfrentar Herodes e Herodias. O mesmo espírito estava lá atrás. Veio nos dias de João Batista. Mas ele não estava sozinho. Ele estava revestido de um espírito de autoridade. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, deixa. Fala para quem está perto de você, fala, você não está sozinho. Você está revestido por um espírito de autoridade. Diga isso para ele, diga isso para ela, vai. Quando a gente olha para Elias, algumas coisas vai marcar a vida desse profeta. O que vai marcar a vida desse profeta? A sua dieta, a sua alimentação. Deus vai tocar na alimentação do profeta Elias. Quantos aqui gostam de comer? Deixa eu ver, quem gosta de comer? Eu não falei quem ama, é quem gosta. Porque tem gente que ama. Quem ama? Deixa eu ver quem ama. Eu também amo, irmão. Eu lembro de comer muito que as camisas começam a marcar a barriga. Você vai mexer assim, o botão quer estufar. Você fala, meu Deus, eu estou comendo demais. E é bom não trocar a camisa, porque você tem que emagrecer forçado. Você falou emagrece ou passa vergonha. Ai, irmão, está comigo aqui ou não? Deus vai tocar agora na dieta de Elias. E a dieta de Elias é maravilhosa, porque Deus vai descer um pão quentinho, fresquinho para Elias. Senta aí não. Quando Deus vai tocar no alimento, Deus está querendo tratar algumas coisas com Elias. Desde o princípio, Deus sempre tratou na área da alimentação. Por exemplo, quando ele colocou Adão no jardim, ele falou, come de tudo, mas desse fruto não coma. Era Deus cuidando da alimentação de Adão. Quando o povo estava no Egito, preparado para sair, Deus falou assim, vou matar todos os primogênitos. Moisés falou, e a gente, o povo, o que vai fazer? Ele falou, senta em casa e vai se alimentar, coma um pouquinho. Você está comigo aqui ou não? Só que a comida também pode ser algo que vai te prejudicar. Na Bíblia nós vamos ver pessoas que trocaram a primogenitura por um prato de lentilhas. Por causa de comida, alguém trocou a promessa. Aí Deus agora vai tratar especificamente na vida de Elias, a alimentação. Deus vai tocar na alimentação de Elias. Para quê? Por quê, pastor? Simples. A alimentação, o pão, o alimento, vai representar 3 coisas na vida de Elias. Primeira coisa, fala comigo, provisão. É Deus dizendo, a partir de hoje, quem cuida da sua provisão sou eu. Segundo, quando Deus está tocando na alimentação, Deus está cuidando do culto, Deus está cuidando do... O culto é uma celebração. Por exemplo, nós temos a Santa Ceia. A Santa Ceia você come do pão e bebe do cálice. Nesse momento é Deus te alimentando. Nesse momento é você cultuando a Deus. É Deus dizendo, olha, além de prover para você, nós vamos ter sempre um momento de culto. Oh, aleluia. Terceiro, a mesa, o alimento significa honra. É Deus dizendo, olha, além de prover, além de você prestar um culto para mim, vai ser na mesa, que quando eu preparo a comida, você vai ser honrado. É por isso que Davi diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Elias vai comer pão 3 vezes. Quantas vezes? Não, irmão, vem comigo. Quantas vezes? É quantos anos que o Cruzeiro está na Série B? Ninguém fala nada. Olha para cá, só para chamar sua atenção. Olhe para mim, irmão. Fica com raiva não. Quantas vezes que Deus vai alimentar Elias? Quantas? 3 vezes. Nessas 3 vezes o que me chama a atenção, sabe o que é? É o pão.
porque o pão vai ser repetido. Capítulo 17, Deus vai alimentar Elias com pão. Capítulo 19, Deus vai alimentar Elias 2 vezes com... Não que Deus não vá dar outras coisas, mas o pão me saltou aos olhos. No capítulo 17 ele profetiza, não vai chover. Deus dá uma ordem, vai para o Querite. Lá tem uma torrente de água, você vai tomar das águas, e eu vou mandar um corvo que todos os dias te sirva, de manhã e de noite, com o quê? Com pão e carne. Fala pão e carne. Fala pão e carne. Então ele começou comendo pão, começou comendo carne e bebendo água. Capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Deus vai alimentar Elias pela segunda vez. Com o que, pastor? Fala comigo, um pão cozido. Não, fala forte, fala um pão cozido. E pela terceira vez, no capítulo 19, Deus vai alimentar Elias pela terceira vez, com pão novamente. E eu falei, Deus, por que pão? Por que pão? Aí eu lembro de Jesus dizendo, eu sou o pão vivo. Quando Elias está no Querite, ali é o começo da jornada de Elias, a jornada profética. É Deus dizendo, eu quero que no começo da sua história, você se alimente de pão. Porque se no começo o pão se manifestar, esse pão não vai faltar no meio, esse pão não vai faltar no final. Ei, Elias, antes de você fechar um contrato, traz o pão para perto de você. Antes de você entrar num negócio, traz o pão para perto de você. Antes de entrar num relacionamento, traz o pão para perto de você. Porque se o pão estiver no início, ele vai estar no meio, ele vai contigo até o final. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu não sei em qual etapa da jornada você está, mas traz o pão para perto de você. Se você quiser, eu tenho pão para te dar. Se você quiser, eu tenho pão para te alimentar. Você não vai ficar sem pão nessa terra, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem pão para a sua história, tem pão para a tua vida. Ele vai comer do pão logo no início do seu ministério. E quem vai trazer é um corvo. Quem vai trazer é Quem vai trazer é um corvo. Capítulo 19. Tudo acontece, o auge acontece do ministério de Elias. Mas agora ele foge. Ele vai para o deserto. Ele se assenta debaixo de um zimbro. E ele pede para si a morte. Observe que andar com Deus a gente tem conflitos. Andando com Deus a gente vai ter momentos que nós vamos ter conflitos internos, querendo até a morte. Só que Deus tem propósito para a vida de Elias. E quando Deus tem propósito, no meio do caminho, quando você pensa que é o fim, Ele envia um anjo. Vou falar de novo. Ele envia um anjo. Esse anjo vem, toca Elias, acorda Elias e fala, ô Elias, vai comer um? Vai comer um? Só que esse pão agora é diferente, porque nesse pão agora tem uma brasa, tem uma grelha e tem um pão. E o pão não está assado, o pão está... Não, vem comigo. O pão está o quê, gente? Cozido. O estranho, por quê? Porque você conhece de churrasco. Quem gosta de churrasco aqui? Meu Deus, olha o tanto de mão, olha. Quem gosta de sushi? Eu continuo com a picanha, aleluia. Quando você monta uma churrasqueira abençoada, você bota lá o carvão, taca fogo, ele começa pegando fogo, daqui a pouco vira brasa, vira. Aí você pega a carne, é para você lamber o beiço agora. 2 dedos de gordura. Aí você põe aonde? Na grelha. Põe aonde? E de repente aquela brasa começa a assar a carne. Só que o que vai acontecer nesse texto? Que o pão não está assado, o pão está... E tem um mistério. Por que o mistério? Se você colocar algo na brasa, diretamente na brasa, nunca vai cozinhar. Sempre vai fazer o quê? Assar. Porque o processo de assar é de fora para dentro. Mas e o processo do cozinhamento, de ser cozido? Como é que é? Você não entendeu? O anjo tocou em Elias e falou, o seu problema não é externo. O seu problema
Vou falar para alguém aqui, o seu problema não é externo, o seu problema é interno. E se você comer do pão hoje, como é que o pão está? Assado não, o pão está cozido, porque é Deus dizendo, eu vou tocar dentro de você. Porque quando eu mudar você por dentro, eu vou mudar tudo por fora. Quando eu mudar a tua mentalidade por dentro, eu vou transformar tudo por fora. Sabe por que você entra em relacionamento e não dá certo? É porque está ferido por dentro. Sabe por que entra no emprego, sai do emprego? É porque está ferido por dentro. Mas quando Deus sarar por dentro, vai mudar. Eu vou dizer até você reagir essa palavra. As coisas não estão ruins para você, é porque dentro de você tem uma ferida. Mas o Deus a qual nós servimos está dizendo, eu tenho um pão, esse pão não está assado, esse pão está cozido, porque ele não vai trabalhar de fora para dentro, ele vai trabalhar de dentro. Não, cutuca o vizinho e fala, se prepara, Deus vai tocar dentro, para modificar tudo do lado de fora. Reage, igreja! Reaja! É do lado de dentro que ele toca. Eu não estou gostando mais da igreja, não estou gostando mais do pastor. O problema não é fora. O som está muito alto, é muita luz, é muito não sei o que, parece show. O problema não é do lado de fora. Eu já não estou feliz mais servindo, eu quero entregar, eu quero sair da igreja. O problema não é do lado de fora. Deixa Deus falar aqui nessa noite, deixa. Está faltando você comer um pouquinho de pão. É aquele pão que não está assado, é um pão que está cozido. Porque na medida que você se alimenta desse pão, ele vai trazendo um renovo para você continuar no propósito a qual ele tem. A Bíblia diz, Elias, eu estou falando de quem? Não, irmão, de quem? Ele comeu do pão e voltou a dormir. É possível você comer do pão e voltar a ficar frustrado, voltar a ficar decepcionado. É possível sair da igreja com o peito estufado, chega segunda-feira e você fala, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que tudo que aconteceu hoje já não vale mais para amanhã. Você come do pão e de repente volta a dormir. Só que aí a Bíblia diz que agora o anjo, você perdeu a chance da glória. A segunda vez quem serviu o pão foi um anjo. Mas a terceira vez quem veio foi o artigo definido. Isso chama teofania na teologia. O que é isso? É a aparição de Deus na terra. Deus se revestiu de anjo agora. Ele pegou uma vestimenta de anjo e falou, vou ter que descer na terra, porque aquilo que o corvo tentou fazer e não conseguiu, eu vou fazer. Aquilo que um anjo tentou fazer e não conseguiu, eu estou descendo para fazer. Porque o anjo, irmão, deixa eu te falar, um anjo às vezes se tocando não dá resultado, mas o anjo quando vem, ele sabe onde tocar, ele sabe aonde encostar. Talvez o corvo já veio e não deu jeito para você, talvez um anjo já desceu e não deu jeito, mas eu vim com a palavra dos céus para a tua vida. Quem está descendo hoje não é um anjo, é o Todo-Poderoso. Eu vou falar até você reagir. Quem vai tocar a tua história não é qualquer um, é o Criador dos céus, da terra, é aquele que tem todo o poder, é aquele que tem a palavra de vida, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que não conhece a morte, é o Deus Todo-Poderoso. Quem está nesse lugar, reaja! Oh, aleluia! Quem vai tocar é o próprio Deus. Isso aqui mexe comigo, porque na Bíblia você vai ver pessoas querendo ir tocar em Jesus, mas agora o pai está olhando e fala assim, quem vai tocar sou eu. Quem vai descer? Ai. A pergunta é, o que faz Deus descer na terra? A pergunta é, o que faz Deus descer, sair do trono e me tocar? E eu sei o que faz. É quando eu começo a me alimentar do pão. É quando eu começo a comer do pão. Eu como uma vez, como duas vezes, e falo, tem que descer. Eu preciso descer. Eu preciso tocar naquela área da vida dele, na área da vida dela. Por quê? Eu já mandei o corvo, não resolveu. Eu já mandei um anjo, não resolveu. Irmão, certa feita houve uma guerra na Bíblia, que Deus enviou um anjo só. Ele coçou a garganta. O que ele fez? Como é que coça a garganta?
175 mil soldados morreram. Um anjo desceu. E tem hora que um anjo desce, te toca e não resolve. Só que eu quero ver Deus descer e não resolver. Deus foi mandando profetas, até o dia que ele falou, deixa que eu mesmo desço. Porque o que vai acontecer agora é para solucionar de uma vez por todas. Jesus se despiu da sua glória, se desfez da sua glória. Ele desceu, pisou na terra, morreu uma morte de cruz. Ele se humilhou a si mesmo, se esvaziando até a morte de cruz. Foi obediente até o fim, mas não ficou assim, porque quando Deus olhou para aquela situação, falou, chegou a hora da honra, chegou a hora da exaltação. Eu estou te dando um nome que é acima de todo o nome, acima e levante as mãos quem veio adorar, levante as mãos quem veio exaltar, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de tudo, é Ele que te renova nessa noite. Deus desce, Deus, ai, me ajuda a pregar aí, em nome de Jesus. Dá um safanão no vizinho e fala, Deus vai descer na causa hoje. Esse que é o problema. Você fala que o anjo vai entrar, nego já entra em mistério. Você fala que Deus está descendo e nem reage. Você está dando mais valor para anjo do que para Deus. E Deus está dizendo, seu problema ficou tão sério, sua crise está tão séria, que só vai resolver se eu descer. Eu só vou descer porque eu vi a gravidade do seu problema. Eu só vou descer porque eu vi a gravidade daquilo que você está passando. Eu podia resolver aqui do céu, mas como eu te amo, eu resolvi descer. Eu podia liberar só uma palavra para você saber que eu estou no controle, mas para você entender que eu estou do seu lado, eu vou tocar em você. Eu vou liberar essa palavra até você entender isso aqui essa noite. Ele não deixou você sozinho, Ele só está querendo tocar na tua vida e na tua história, meu irmão. Sabe o que pesou, por que apertou? É Deus dizendo, eu preciso ir lá tocar. Porque Ele está pensando que eu esqueci dele. Ela está pensando que eu esqueci dela, mas não esqueci. Eu vou tocar para mostrar que eu estou do lado. E eu vou tocar de um jeito que vai colocar ele de pé. Deus toca, Deus. Quando Deus toca, olha a palavra de ordem. Ô Elias, levanta-te. Não, você não entendeu. Ô Elias, levanta-te. Porque eu não vou trabalhar com você deitado, eu não vou trabalhar com você prostrado. Eu estou te chamando, levanta, sai dessa situação, Ô Elias, levanta, se posiciona, porque maior é o que está contigo, Elias. Fala para o vizinho, vamos levantar, vamos sair dessa, vamos enxugar desses olhos as lágrimas. Fala com ele, fala com ela, vai. Nada de ficar prostrado. Sai da igreja, ai, Deus esqueceu de mim. Não, levanta a cabeça, estufa o peito, faz igual o pombo. Você está aí? Se posicione. Você prostrado não vai mudar nada, mas quando você fica de pé, é alguém olhando e falando assim, não estava em depressão, estava, mas eu resolvi me posicionar. Não estava em crise, estava, mas eu resolvi me posicionar. Não estava na luta, estava, mas eu resolvi me posicionar. Shura mandara labassuri alabai. Shura labassuri erecalabai. O peso da glória desceu nesse ambiente. O peso da glória desceu nesse ambiente. É Deus dizendo, ei rapaz, levanta, sai dessa situação. Eu não te chamei para ficar prostrado, eu te chamei para ficar de pé.
Levanta-te. Olha isso. Levantou, agora come. Levantou, agora come. Comeu o que, Senhor? Pão. 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 Ó Jesus dizer, eu sou o pão vivo. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Cada vez que eu entro na palavra, eu estou comendo do pão. Cada vez que eu sou exposto à palavra, eu estou me alimentando do pão. Cada vez que a palavra é liberada, eu tomo posse, eu estou pegando do pão, eu estou comendo do pão. É Deus dizendo, se levanta, porque a palavra vai ser liberada. Se aproprie dessa palavra, se aproprie desse alimento, se aproprie desse pão. Por quê, Senhor? Ele fala, porque a sua jornada será muito longa. Eu gosto é disso, porque alguém pensa que é o fim. Deus desce, toca, fala, fica de pé, come, porque você tem muito para fazer ainda. Pastor, é que o senhor não viu, foi destruída a minha casa. É que o senhor não viu, minha empresa acabou, meu ministério faliu. Deus está dizendo, levanta, come, porque o que eu vou fazer na tua vida não é pequeno, não é pouco, será longo, será longo. Levante as duas mãos ao céu, levante, levante, levante. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de se postar, é tempo de ficar em pé, se alimentar desse pão, porque o que Deus fará na tua vida será algo muito grande, algo muito longo, e todos saberão que há um Deus na tua história. Quem crê, celebre. A Bíblia diz que ele se alimentou, e com aquele pão ele caminhou 40 dias e 40 noites, e ele chegou num lugar muito especial, um lugar chamado Horebe. Não, você vai conhecer que lugar é esse, chamado Sinai. O texto diz que é um monte de Deus. Pastor, onde que ele estava antes? No deserto, debaixo de um zimbro. Mas depois que ele se levantou, comeu. Deus deu força para ele sair do deserto e chegar no alto de uma montanha. Ah, você não está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? É Deus falando com alguém. Ficou no deserto até o dia de hoje. Ficou no deserto até o dia de hoje. Mas eu estou dando um basta nesse deserto. Eu estou te alimentando, porque o lugar que eu vou te levar não é baixo. O lugar que eu vou te levar vai ser alto. Todos verão o que vai acontecer na tua vida. Todos saberão o que vai acontecer na tua história. Se você crer nessa palavra, dá um brado de vitória. Prepara para subir o Sinai. Prepara para subir a Horebe. Prepara para subir a montanha do Senhor. Pastor, o que aconteceu lá que marcou? Simples. Lá Deus entregou os mandamentos para Moisés. Não, você está de gracinha hoje. Vou falar de novo. Lá em cima Deus entregou os mandamentos para Moisés. Porque o lugar que Deus vai te colocar é de destaque. Mas o que vai destacar não é você no alto, é o que Deus fará no alto. Ninguém ficou impressionado com Moisés no alto da montanha, mas ficaram impressionados com as tábuas do mandamento. Você não pegou? É Deus dizendo, vou te arrancar dessa situação. E a situação que eu vou te colocar, se prepara, porque o meu nome vai ser. O meu nome vai ser. O meu nome vai ser. Talvez você entrou aqui dizendo, Senhor, eu estou cansado de ficar embaixo. Eu vou, calma, eu tenho um lugar alto para te colocar. Mas lá em cima o que vai brilhar não é a tua estrela. Lá em cima o que vai brilhar é a minha glória. É a minha glória, porque Elias, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito na tua história. Você não vai ficar no meio do caminho. Eu tenho destino para você, Elias. Oh, chacoalha esse vizinho até ele ficar irritado. Fala assim, ó, Deus tem um propósito para a tua vida. Eu estou terminando, irmão.
Deus tem um propósito para a tua história. Não, pastor, eu nasci, daqui a pouco eu vou morrer. Não, você tem um propósito de vida. Você tem um destino. O problema nosso é que a gente às vezes não sabe qual é o propósito da nossa vida. E pastor, como é que eu descubro qual é o propósito da minha vida? Fazendo aquilo que o crente não gosta de fazer. Orar. Crente tem problema com coração. Só que se ele soubesse que se ele orar, se ele falar com Deus, Deus revela qual é o propósito. Elias vai fazer uma oração, ele vai fazer uma. Olha ele dizendo: Senhor, tira a minha vida. Eu não quero mais ficar aqui. Só que Deus, enquanto ele orava, falou: eu tenho um propósito para você. Levanta, come e vai para o Horebe. Deus está dizendo para alguém aqui: sabe por que a sua vida não vai parar? É porque eu tenho um propósito. Sabe por que você não vai jogar a toalha? Porque eu tenho um propósito para você. Eu não fiz você passar por tudo que você passou para chegar no final e falar: vem. Não, você vai cumprir o propósito da tua vida. E eu queria que, se você não pegou nada na pregação até agora, redobrasse atenção só nisso que eu vou falar. Deus quer revelar o propósito dele para a sua vida. Quando você entende qual é o seu propósito, tudo é facilitado na tua vida. Atos capítulo 3, os discípulos estão subindo ao templo para orar. Quando eles veem um coxo, eles falam: não tenho ouro e nem... Não tenho ouro, não tenho. Se fosse nos dias de hoje, não tem dinheiro, não tem recurso. Mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta. O problema não é fazer levantar e andar. O problema é como que eu vou cumprir o propósito sem recurso. Porque é impossível viver nessa terra sem ter recursos financeiros. Se você não tiver dinheiro, seu casamento vai acabar. Que isso, pastor? É até que a morte nos separe. Não, irmão, até que a sua conta zere. Você está rindo? O homem é provedor. Se ele não conseguir cumprir o propósito, a mulher não aguenta ele. Pode suportar por 1 ano, 2 anos, mas daqui a pouco ela vai dar um basta. Você está aí, né? Foge não. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua história. Capítulo 3 de Atos, eles não sabem qual é o propósito. Está faltando ouro, está faltando prata. Mas no capítulo 4, a Bíblia diz assim, que eles estão com muitos recursos debaixo dos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Capítulo 4, eles entenderam qual era o propósito de vida. E quando você entende qual é o seu propósito, Deus não vai negar ouro e prata para você. É Deus dizendo: quando você entender qual é o seu propósito de vida, eu não vou negar a provisão que você precisa, eu não vou negar o recurso que você quer, porque você vai cumprir o meu propósito. O problema nosso é querer pegar o nosso propósito de vida e beneficiar só a gente mesmo. Não, o seu propósito de vida tem que beneficiar você, mas tem que também ter benefícios para o reino de Deus. Quando você entender isso, tudo vai mudar na tua vida. Eu olhando para a história de Sansão, quando eles capturaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi vazar os olhos. Fala comigo, vazar os olhos. Eles furaram os olhos de Sansão e depois rasparam a sua cabeça. No final de sua vida, a Bíblia diz assim, que ele está num lugar onde está mais de milhares de pessoas, líderes dos filisteus, o povo mais importante da Filistia, está naquele lugar. E ele fala: Deus, deixa eu cumprir o propósito da minha vida, me dá força mais uma vez. Quando eles vazaram os olhos de Sansão e cortaram o cabelo, eles não sabiam que o cabelo ia crescer de novo. E Deus precisava que o cabelo dele crescesse de novo, porque era Deus falando: estou renovando a aliança que eu tenho contigo, Sansão. A pergunta que eu fiz para Deus foi: por que o Senhor não fez o olho dele ser restaurado? Por que o Senhor não fez ele enxergar de novo? E Deus falou muito claro ao meu coração: é porque foi com os olhos que ele estava perdendo o foco do propósito. E tem coisas que eu vou permitir os meus filhos perderem, só para não saírem do propósito. Tem coisas que você perdeu, Deus não vai restituir, sabe por quê? O que você perdeu te arrancou do propósito. E Deus quer você aqui dentro, mas debaixo de um propósito. Ele só vai permitir coisas voltarem para a tua vida que vai te manter no propósito. O propósito de Sansão era um só, qual? Livrar Israel da mão dos filisteus. Mas pelo olhar dele, ele tocou naquilo que não podia tocar. Ele tocou, encostou, bebeu daquilo que não podia beber. Era Deus dizendo: os seus olhos eu não vou restaurar, porque os seus olhos estão te arrancando do propósito. Tem alguém que eu estou falando aqui que perdeu a empresa. Deus falou assim: a empresa eu não te dou mais, porque a sua empresa tirou você do propósito.
Tem gente que perdeu sítio, fazenda. Deus falou assim: sítio, fazenda, não te dou mais, porque arrancou você do propósito. Mas aquilo que não te arranca do propósito, se prepara. Se saiu da tua vida, eu faço crescer de novo. Eu faço nascer de novo. Eu restituo novamente, porque você vai cumprir o propósito da sua vida. E sabe que coisa mais linda, irmão? Sabe o que é mais lindo? Tudo que você usa para cumprir o propósito de Deus, você não perde. Vou falar de novo. Tudo que você usa para cumprir o propósito de Deus, você não perde. Davi um dia foi eleito a enfrentar o gigante. Ele se dispôs. Um homem vai pegar, vai vestir ele a armadura, vai pôr espada, vai pôr escudo, vai carregar ele com lança. Ele tenta andar, não consegue, fala: não quero nada disso. Mas ele vai no ribeiro e pega 5 pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Estou terminando, irmão. Vem com quantas pedras? 5 pedras. Ele pega 5 pedras, sem armadura, sem espada, sem escudo. E eu falei: Deus, por que ele preferiu pedra ao invés de espada, escudo, lança? E Deus falou no meu coração: porque espada, escudo, lança é o homem que faz, mas a pedra quem faz sou eu. Ele escolhe 5 pedras. Quantas pedras? A Bíblia diz que quando ele chega diante do gigante, ele usa uma pedra. Quantas pedras? Uma pedra. Essa pedra ele crava na cabeça do gigante. O gigante cai. E ele vai voltar para casa agora com quantas pedras? Com quantas pedras? Ele usou uma, vai voltar com quantas? Não, eu te disse. Quem usa aquilo que Deus deu para o propósito não perde. A Bíblia diz que a pedra ficou cravada na cabeça do gigante. Antes dele ir embora, ele cortou a cabeça do gigante e falou: vem comigo, por quê? Você é o troféu da minha vitória. Você não está entendendo, né? Mas eu vim te explicar. Deus está dizendo para você: o que você vai usar para cumprir o seu propósito, não haverá perdas. O inimigo não vai tocar, porque eu estou protegendo. Pelo contrário, o meu nome vai ser glorificado. Todos saberão que há um Deus na tua vida. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Deus quer dar estrutura para algumas pessoas aqui nessa noite, para suportar o propósito. Vai suportar o processo e vai cumprir o propósito. Pastor, como é que eu vou receber essa estrutura simples? Comendo do pão que desceu do céu. Tem um pão nesse lugar para você comer, para você se alimentar. Quanto mais você comer desse pão, mais você vai aguentar o processo e mais vai cumprir o seu propósito.